E aí, rapaziada, hoje eu tô trazendo para vocês o famoso Viper V3 Pro da Razer, um mouse que tá revolucionando aí o mercado de esportes, tá dando muito trabalho aí pro mouse da Logitech, mas que ainda não o superou por conta do preço elevado, né? Um mouse que custa um valor bem grande e que não é muito acessível para as pessoas, mas é considerado por muitos, principalmente os jogadores profissionais do cenário competitivo, um dos mouses mais poderosos do mundo, se não o mais. É um mouse que ele pesa incríveis 59 gramas, com essa carcassinha aqui bem mais leve do que o habitual. Se a gente comparar com o Logitech G Pro X, o Logitech G Pro consegue ser um pouco mais pesado ainda do que o Razer. O Logitech G Pro, ele pesa 63 gramas, cara. Então a gente consegue sim, sentindo nos dois aqui na mão, uma diferença de peso bem considerável, assim. Outra coisa muito interessante da Razer é que eles fabricam o próprio sensor deles, assim como a Logitech, né, que tem o sensor Hero. Esse daqui, ele é um sensor Razer Focus Pro, né, ele tem aí uma precisão de 30.000 dpi, então a gente consegue aumentar a nossa sensibilidade em até 30.000 de dpi, então, cara, isso daqui é muito rápido, é muita coisa e geralmente é inútil, né, porque as pessoas estão acostumadas a usar de 400 a 800 de dpi, mas, bom, oferece aí uma boa variedade de DPI para quem gosta de manter essa variação elevada. Esse mouse aqui, assim como o Logitech G Pro, ele tem a tecnologia Hyperspeed, né? Então ele acompanha esse donglezinho aqui que a gente conecta no computador e isso aqui transmite o sinal diretamente para o mouse, oferecendo aí, cara, um mínimo possível de delay entre o computador e o mouse. Então é uma troca de informação quase que instantânea, se não instantânea, não tem delay nenhum, cara. É um delay mínimo. Esse mouse aqui é importante dizer também que ele tem uma autonomia de baterias de até 80 horas de uso contínuo, então é uma bateria bastante duradoura, é uma bateria que você consegue jogar aí sem ter preocupação nenhuma, e caso você precise recarregar, ele acompanha aqui um cabinho paracord, né, que é onde a gente vai conectar no computador, e a gente vai logar aqui no nosso cabo USB-C, a gente vai conectar aqui, conectar no computador e pronto. Se você quiser, você consegue utilizar o cabo paracordezinho para poder jogar. Mas acredito eu que quase ninguém usa isso daqui hoje em dia, sendo que 80 horas é muita coisa, então você tem tempo de recarregar o mouse com tranquilidade, sem ter que se preocupar com isso. Esse mouse aqui, ele é equipado com switches da própria Razer, né? São switches óticos. Eles oferecem uma resposta muito rápida, uma durabilidade superior, com mais ou menos aí até 90 milhões de cliques. É muita coisa, né? Se a gente comparar ele até com o próprio Logitech G Pro, esse daqui é um switch Omron mecânico, né? Então, com o tempo, se eu não me engano, acho que eram 40, 50 milhões de cliques, mas eu acredito que não tenha clicado tanto assim com esse mouse. Porém, com o tempo ele ofereceu aí uma queda de desempenho nos switches, até que uma hora deu duplo clique, né? Coisa que com certeza não vai acontecer com o switch ótico como esses aqui da Razer. Se a gente clicar aqui no switch, a sensação é que você está apertando o mesmo lugar sem quase nenhuma resistência, tanto na direita quanto na esquerda. É claro que nessa parte de cima aqui a gente sente um pouco mais de resistência devido ao ponto de atuação do mouse, que geralmente é do meio para cima. Então, nesse sentido, a gente tem aí uma tatilidade bem satisfatória, cara, no switch, e que comparado até mesmo ao Logitech G Pro é bastante similar, mas eu ainda acho o switch mecânico da Logitech um pouco mais gostoso, né, o toque, diferentemente do Razer, que apesar de ser muito bom e muito satisfatório, ainda não chega a ser tão satisfatório quanto, por exemplo, de um switch mecânico. Porém, por ser um switch ótico de muito boa qualidade, o clique dele é muito suave e muito bom, cara. O que falar da ergonomia desse mouse, cara? É uma ergonomia bem parecida, por exemplo, com o da própria Logitech, considerando o fato de que o Razer ele tem ali uma parte do meio um pouco maior do que a do G Pro, né? Então tem essa diferencinha aí de altura entre ambos e uma diferença também de de comprimento e também de largura. Se eu não me engano, o Razer Viper ele é um pouquinho mais gordinho para os lados, o Logitech G Pro é um pouquinho mais retraído. Em suma, ele é um mouse um pouco maior do que o Logitech G Pro. E cara, assim como o próprio Logitech G Pro, essa versão aqui do Razer Viper, ela traz aí uma ergonomia um pouco mais simplista, né, e que permite com que os jogadores eles utilizem diversas pegadas, como por exemplo Finger, Claw e também o próprio Palm, né? Então, cara, é uma forma de pegada aí bastante versátil, é um mouse que pela ergonomia dele oferece muito conforto, ainda mais para quem joga
joga com a pegada palm e claw, cara, é muito confortável. É muito mais confortável para mim, por exemplo, do que o próprio Logitech G Pro, justamente por essa bundinha dele ser um pouco mais elevada. Os switches também do lado, cara, são muito confortáveis, são muito bem trabalhados aí pela Razer, eles capricharam muito aqui nesses switches, são muito táteis também, assim como o Logitech G Pro, e eu ainda acho eles ainda melhores do que os do Logitech, tá? Eles têm uma tatilidade um pouco melhor e você sente um pouco mais aí ao toque, né? Então é um clique um pouco mais satisfatório do que o do G Pro, apesar de ser bastante semelhante. Falando agora um pouco sobre a parte de trás dele, a gente tem esse botãozinho aqui de liga e desliga, que diferentemente do Logitech G Pro, que a gente tinha que arrastar para cima ou para baixo, a gente consegue só num clique ativar ou desativar o mouse. A respeito dos pezinhos, são pezinhos bem ergonômicos, né, e são bem largos, então a gente tem aqui um poder de deslize bacana, tanto na parte superior quanto na inferior, fora esse fitzinho aqui ao redor do sensor, bem arredondado e também bem espaçado, que traz aí um deslize ainda mais fluido. Eu usei aqui agora o mousepad da Razer Gigantus V2, que é um mousepad um pouco mais control, mas ao mesmo tempo ele também, dependendo do eixo, ele tem ali uma velocidade um pouco maior. A atuação desse mouse aqui nos eixos X e Y é muito boa, a gente percebe que no eixo X ele mantém uma velocidade muito satisfatória, assim como no eixo Y. Então, tanto se você movimentar o mouse para cima, para baixo, na diagonal, de um lado para o outro, você não vai ter problema aí de deslize. Ele é realmente muito rápido, se eu não me engano. Esses pezinhos aqui são feitos de Teflon, algum material do gênero, então eles são muito bons, cara, são bem semelhantes aí aos Tiger. É muito difícil, né, ter uma qualidade assim nos fits de fábrica desses mouses. Se a gente comparar, por exemplo, ao Logitech G Pro, esse daqui é um fitzinho da Tiger Ice V2 que eu troquei. Então, os Tiger Ice eles mostraram ser mais resistentes e muito mais rápidos. Galera, esse daqui é o software da Razer. Então aqui a gente tem logo de cara aqui no painel essa aba de personalizar. Então aqui a gente tem acesso a todos os atalhos aqui do nosso mouse, então a gente consegue configurar ele praticamente inteiro. Esse daqui é o indicador de LED, né? Então a gente consegue selecionar aqui o status da bateria, né? O status de conexão ou apenas o aviso sobre a bateria. Então aqui é a notificação que a gente vai receber a respeito da bateria do mouse. Logo aqui no desempenho, a gente tem acesso aqui aos nossos incríveis 35.000 de DPI. Eu disse que eram 30, mas na realidade são 35.000 de DPI, essa versão Pro White aqui. Então, cara, realmente eu vou manter isso daqui no 800, que é o padrão. Mas o mais interessante aqui é que a gente não é obrigado a, por exemplo, alterar o DPI de 400 para 500 ou 800, de 100 em 100. A gente consegue aqui simplesmente vir colocar 401 de DPI. Então a gente consegue adicionar essas casas aqui. E, sinceramente, isso é meio inútil, porque a maioria das pessoas usa aí um número redondo para poder calcular isso daí, mantém o 400 ou 800 de DPI. Aqui nessa parte, a gente tem acesso aqui à nossa taxa de polling rate. Então ele vai de 125 a incríveis 4.000 de polling rate. É muita coisa, cara. Geralmente, se você deixar em 2.000 de polling rate, já tá de bom tamanho. Obviamente, se você colocar em 4.000, a sua bateria ela vai gastar com mais rapidez. Mas a respeito da diferença entre esses números de taxa de atualização aqui dos hertz do mouse, é muito difícil você sentir realmente alguma diferença. Se você, por exemplo, colocar no 2.000 ou 4.000 e você joga com 1.000 e sentir alguma diferença, você pode ser que esteja tendo alguma sensação de, por exemplo, um efeito placebo, né, de realmente estar dando diferença. Mas é uma coisa que, de fato, você não vai perceber assim logo de cara. É muito difícil você reparar essa diferença de hertz, mas enfim, quanto mais melhor. Existem mouses que vão até 8.000 de polling rate, né? Mas se você colocar 8.000, muito provavelmente o seu jogo pode não rodar esses 8.000 por ser uma taxa de atualização muito grande. Então existem jogos, por exemplo, o Counter-Strike, que é bem provável que seu cursor trave na hora de fazer um flick ou até mesmo dar um spray. Então o recomendado é você sempre manter isso daqui no 1.000 ou 2.000.
mas eu vou testar ele no 4000 aqui durante um tempo para ver como ele se sai, mas não agora. Outra coisa interessante, cara, é essa alternância de automática de polling rate em jogos. Então o que acontece? Se você tiver no Windows, você consegue utilizar 1000 dpi. Agora, a partir do momento que você abre um jogo, você consegue selecionar a taxa de polling rate que você quer utilizar. Ou seja, quando eu abrir o Counter-Strike, por exemplo, automaticamente o Razer Synapse vai setar esses 4000 e vai fazer com que durante a navegação aqui na internet normal, no seu desktop, na sua área de trabalho, a bateria ela seja otimizada, né? Então reduz aí o gasto de bateria e mantém essas 80 horas aí prometidas pelo próprio fabricante. Então, cara, isso aí é uma coisa muito interessante. Aqui a gente tem esse nivelador de sensibilidade, então quando você clicar no mouse, por exemplo, você vai movimentar os dois mouses aqui de acordo com o que o software ele pede, e aí ele vai nivelar, né, igualar a sensibilidade de um mouse que você tem para outro mouse, ou seja, eu consigo igualar o DPI do meu Razer ao do meu G Pro, por exemplo, fazendo só essa calibragem. Então é um nivelador bem interessante, cara. Essa daqui é a calibração que a gente faz na superfície do mousepad. Então eu ativei aqui, por exemplo, essa interrupção assimétrica, e ela faz aqui com que o mouse ele leia em distâncias minúsculas, assim, milimétricas, mesmo que a gente remova ele da mesa. Por exemplo, se eu levantar ele dessa maneira aqui, o software vai identificar esse movimento e aqui a gente regula essa distância de levantamento. E aqui no canto superior direito, a gente tem aqui o nosso nível de bateria do mouse. É bem escondidinho, mas aparece aqui. E também o Razer Synapse, ele manda uma notificação pra gente para saber quando o mouse ele tá ou não com a bateria baixa. Em suma, esse daqui é um mouse que tem uma ótima ergonomia, é um mouse que tem switches muito bem feitos, switches fabricados pela própria Razer, um sensor extremamente responsivo e o dongle dele também é muito bom, cara. É um dongle que oferece aí uma taxa de resposta extremamente baixa, não existe quase que nenhum delay. Ele, como eu disse anteriormente, nessas horas que eu joguei aqui com o mouse, eu senti aí o eixo X e Y deslizando muito bem. Então é um mouse que tem uma ergonomia muito boa, que se adapta legal em qualquer tipo de pegada, desde as mais exóticas às mais comuns, como Clown, Palm e também Finger. Então, cara, assim, o único ponto negativo que eu encontrei nesse mouse aqui foi justamente o preço dele, que é muito elevado. Não é todo mundo que tem condição de comprar um mouse desse calibre aqui. Obviamente é um mouse que tem aí um nome, né, que é da Razer, né, então é um mouse super faturado, obviamente, mas que realmente ele entrega e muito mais do que os seus concorrentes, pelo menos atualmente. Tanto o Logitech G Pro quanto o Logitech G Pro Superlight 2, ambos os mouses eles acabam ficando para trás perto desse cara aqui. Realmente é um mouse muito mais confortável, é um mouse premium, né, cara, é um mouse que realmente tem um acabamento aí melhor, é um mouse que tem um carinho, um cuidado. A Razer teve aí todo um esquema, todo um cuidado com esse mouse e realmente, cara, pra mim, o meu veredito é que esse mouse aqui é o melhor que eu já testei. E eu também queria agradecer aí a Dr. Mouse, né, cara, eles foram muito atenciosos aí, apesar de eu não ter entrado em contato com eles em momento algum, eu comprei lá e recomendo que vocês também comprem lá. Eles entregam os produtos deles dentro do prazo e também eles mandam pra você um brindezinho. Eles tiveram cuidado de me mandar esses 2 fins aqui. Muito obrigado aí, pessoal da Dr. Mouse. Fiquei muito satisfeito, muito feliz com esse brinde. Recomendo que vocês comprem lá. Eu vou deixar o link na descrição aí do site deles e também do link desse mouse. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não se esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui no canal. E tamo junto, galera. Até a próxima.